Existe uma imagem na sociedade muito distorcida sobre o que é criatividade, pessoas criativas. É aquela imagem de que criatividade é coisa para artistas, músicos, pintores, e que normalmente está associada a uma certa loucura, a pessoas que estão totalmente fora da caixa e que têm um estilo de vida maluco, ou aquele professor pardal que passa a vida no laboratório, mas não consegue se conectar com o mundo real. Então tem essa imagem muito estranha de que pessoas criativas são meio loucas. E tudo isso é uma grande besteira, não faz o menor sentido. Então é muito importante a gente começar a nossa conversa aqui para entender o que é criatividade, quebrando mitos sobre a criatividade. E o primeiro mito é aquele de que existem pessoas criativas e outras não. Ou seja, é inato. Ou você é criativo ou você não nasceu criativo e pronto, acabou o jogo e não tem o que fazer. E a maioria das pessoas acaba se encaixando nessa, eu não sou criativo, eu não nasci com criatividade. E isso é um grande mito que limita o desenvolvimento da nossa criatividade. Em 1960, o psicólogo Frank Perro publicou uma pesquisa em onde ele mostrava que existem vários fatores que ajudam, que determinam se uma pessoa é criativa ou não, que não existe um fator único. Existem fatores, sim, inatos ligados à sua genética, ao seu nascimento, mas existem outros fatores que estão ligados ao seu desenvolvimento, fatores ambientais, que estão ligados à sua educação, às experiências que você viveu, a hábitos que você adquiriu ao longo da sua vida. São esses fatores que determinam, junto com fatores de nascimento, se você é uma pessoa mais criativa do que a média. O grande ponto da pesquisa é que criatividade é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Quando a gente tem uma cultura favorável de estímulo e quando a gente tem os fatores ambientais, né, as experiências, os estímulos para que isso seja desenvolvido, a gente vai desenvolver a criatividade. Então, se criatividade é uma habilidade que a gente pode desenvolver, a gente precisa entender como que a gente desenvolve uma habilidade, qualquer habilidade. Existem 3 fatores para a gente desenvolver qualquer habilidade: prática, repetição e cultura de estímulo. Vamos dar um exemplo para isso aqui ficar mais claro. Quando a gente aprende a escrever, ler e escrever, a alfabetização, a gente está desenvolvendo uma habilidade muito importante para a nossa vida. E a gente faz isso aplicando esses 3 estágios. A gente pratica, a gente repete e a gente tem um ambiente de estímulo. Ninguém aprende a ler e escrever do dia para a noite. É um processo que demora anos, mais de ano, para a gente dominar essa habilidade. E como é que a gente faz isso? As crianças na escola, elas são estimuladas, existe uma cultura de estímulo. O foco ali da escola é ajudar a desenvolver isso, é fomentar, é incentivar, é dar as ferramentas, dar os instrumentos para que isso possa acontecer, de várias formas. Segundo, as crianças fazem isso todos os dias. Todos os dias novas atividades ou novas formas para que você possa dominar essa habilidade da alfabetização, da língua escrita, né? Da leitura e da escrita. E por fim, elas fazem isso repetindo todos os dias práticas, atividades relacionadas a esse tema, para que depois de algum tempo, e é um bom tempo, alguns anos, ela possa dominar de fato essa habilidade. Então, criatividade funciona da mesma forma. A gente precisa criar uma cultura, dar as ferramentas, dar os incentivos, os estímulos, praticar e repetir. Assim como a nossa musculatura vai se desenvolvendo quando a gente faz musculação, a gente vai numa academia, da mesma forma a nossa criatividade também vai se desenvolvendo quando a gente tem esses elementos combinados, né? A repetição, o estímulo e a prática. O segundo mito é aquele que associa criatividade com o mundo das artes. É coisa de músico, pintor, humorista, ator, enfim, artistas em geral. E a verdade é que é o seguinte: onde existe ser humano, existe criatividade. Criatividade está presente em todas as atividades que os seres humanos desenvolvem. Vou te dar alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, nos esportes. O Medina, que é um surfista brasileiro, campeão mundial, e agora os brasileiros estão ganhando bastante títulos mundiais de surf. O que aconteceu para o Medina, de repente, colocar o Brasil no cenário mundial de surf e outros surfistas brasileiros também irem nessa onda? O Medina, ele criou, junto com os outros surfistas brasileiros, novas manobras. Manobras que trouxeram um novo patamar para o surf, um novo referencial. E aquela novidade, aquela criação, aquela coisa diferente que eles inventaram,
fez com que eles começassem a pontuar e chamar a atenção no circuito e começaram a ganhar as provas. E no mundo dos negócios, olha por exemplo o Uber, que juntou uma coisa conhecida que era o táxi com a tecnologia de aplicativos e criou um novo mercado. Ou o Nubank, que entrou no mercado financeiro, que é aquele mercado bancário que para a gente sempre, né, aquela coisa sempre igual, sem grandes mudanças, e de repente eles criam uma nova forma de ser banco. Então, pode ter certeza, onde tem ser humano tem criatividade. Então, legal, com esses 2 primeiros mitos quebrados, a gente pode dar andamento para a nossa próxima fase aqui dessa série, que é entender o que é criatividade. A gente precisa criar uma definição para poder manipular essa habilidade. E uma definição que eu gosto bastante diz o seguinte: criatividade é o processo de ter novas ideias que tenham valor. Novas ideias que tenham valor. E uma forma da gente entender isso é aquele uau, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Quando você tem esse pensamento, quando você tem essa reação, você se deparou com uma solução criativa, com algo que tem valor, que resolveu um problema, que trouxe um valor percebido e que te surpreendeu. E é legal a gente ter uma definição, mas eu vou te explicar a criatividade agora de um jeito diferente, de um jeito que você não vai esquecer nunca mais o que é criatividade. Se você entender o que eu vou explicar agora, todo o resto dessa série, todo o resto sobre esse tema vai fluir de forma muito natural, de forma muito suave para você. Então, se liga no que eu vou explicar, como eu vou explicar a criatividade, e você não vai esquecer nunca mais esse conceito. Olha essa imagem na tela. Ela sintetiza tudo o que você precisa saber sobre criatividade. Se você guardar essa imagem aí na sua tela mental, na sua memória, vai ficar muito fácil entender esse tema. E a sua relação com o tema criatividade vai mudar para sempre. Então vamos lá, eu vou explicar cada um desses 5 quadros que estão aí na sua tela. Vamos começar a explicar essa imagem pelo quadro da esquerda, onde são dados. Dados é tudo aquilo que chega para a gente através dos nossos sentidos. Então você tem a visão, o tato, o olfato, o paladar. Esses são os seus sensores. É através deles que você capta as experiências que você vive nesse mundo. Isso são dados. É a temperatura, é uma textura. E também existem dados que são internos, que são os seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. Tudo isso são dados. A gente precisa então depois passar para o segundo estágio, que é o segundo quadro, onde a gente começa a dar sentido para esses dados, onde eles começam a se transformar em informação. E a gente começa então a classificar esses dados em caixinhas mentais. Então a gente classifica como sentimentos, a gente pode determinar que é uma cor, é um objeto, enfim, a gente vai dando classificações diversas para todos esses dados que a gente recebe, para que eles tenham alguma utilidade em algum momento do futuro. E aí finalmente a gente vai para o passo 3, onde a gente começa a costurar, ligar, fazer pontes entre essas informações, gerando conhecimento. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples, só para a gente entender esse conceito de uma forma mais prática. Vamos supor que você está sentindo sede, né? Essa é uma informação, um sentimento de sede. Você tem uma outra informação que, se você utilizar um copo, você consegue armazenar alguma coisa dentro do copo. E você tem uma outra informação que água ela serve para matar a sede. Então você costura isso e você monta o seguinte conhecimento: se eu colocar água no copo, eu pegar esse copo e eu beber, eu vou matar a minha sede. Então você ligou pontos e você gerou um conhecimento. Aí a gente vai então para a nossa quarta etapa aqui do processo criativo, que é quando a gente tem ideias. E a ideia é quando a gente pega 2 informações em que a gente não tem uma ligação tão óbvia, em que a gente não tem algo tão direto, mas a gente percebe, a gente vê uma possibilidade de ligação entre essas informações. Então, pensando aqui naquele nosso exemplo bem simples, para a gente ilustrar isso tudo que eu estou explicando, imagina que você tem lá aquela mesma criança, ela sabe que se ela beber um copo d'água, ela mata a sede, e ela também tem uma experiência de que ela tomou um sorvete outro dia e aquele sorvete era gelado, e aquela sensação de gelado na boca foi prazerosa para ela.
Então ela de repente ela cria uma conexão, ela cria uma ideia, ela pensa, será que se eu tomar água gelada vai ser mais prazeroso do que eu tomar água a temperatura ambiente? Ela cria uma possibilidade, algo que pode ser viável, que pode existir, né? Que pode ter valor, mas que ela ainda não sabe, porque ela agora precisa fazer isso acontecer, se transformar na criação, que é o quinto passo aqui, a quinta tabela da nossa imagem, que é onde ela vai fazer o caminho para viabilizar aquela possibilidade que ela visualizou. Então o que ela faz? Bom, ela sabe que se eu colocar coisas na geladeira, essas coisas ficam geladas, então ela pega um copo d'água, coloca na geladeira, espera um tempo e ao tirar ela percebe que a água está gelada, ela bebe e ela percebe que além da saciedade natural que ela tem, ela ainda tem uma sensação de ter mais prazer ao tomar aquela água gelada, então ela criou algo novo. E o legal dessa imagem é que ela guarda os principais fatores para a gente desenvolver, para a gente aumentar a nossa criatividade. Então segue aqui comigo passo a passo. Dá uma olhada nessa imagem. A primeira coisa que chama a atenção é que para a gente aumentar as nossas possibilidades de juntar pontos, de ter ideias, de criar caminhos, é se a gente tiver mais quantidade. Quanto mais quantidade, quanto mais bolinhas, quanto mais dados e informações, maior as chances da gente poder conectá-las. Então, isso está ligado a nós termos referenciais, saberes, dados, informação, massa crítica. Acho que um exemplo legal que eu posso te dar aqui, que eu gosto bastante de falar, é das pecinhas de Lego. Se eu te der 10 pecinhas de Lego e falar monta um castelo com essas 10 pecinhas, você até vai montar alguma coisinha ali que pareça um castelo. Agora, se eu te der 1000 peças de Lego com diferentes cores, com diferentes formatos, o seu castelo vai ficar muito mais legal. Você tem possibilidades de criar um castelo bem mais interessante do que com 10 pecinhas. Então esse é o papel da quantidade dentro do processo criativo. Quanto mais a gente tem saberes, informações, dados, experiências, maior é o nosso potencial criativo. O segundo fator que essa imagem revela dentro desse processo do desenvolvimento da nossa criatividade é conexões. Quanto mais conexões, maior o potencial criativo. Então, quanto mais esses pontinhos tiverem ligações entre eles, mais a gente consegue ter possibilidades para soluções de desafios, problemas ou coisas que a gente queira fazer na nossa vida. E o Steve Jobs tem uma frase para isso. Ele diz que criatividade é apenas conectar coisas. E o terceiro fator que essa imagem desvenda, revela para a gente sobre o processo criativo é um que as pessoas normalmente não veem, ele é menos óbvio, mas ele está bem forte nessa imagem. Repara que no quadrinho ali da ideia e da criação, a gente tem são pontinhos iluminados, né? Como se fosse uma energia, uma luz. E aí quando a gente junta um pontinho com o outro, ele também parece uma energia elétrica. Isso para você lembrar que para criar a gente precisa de energia, a gente precisa de estímulo, a gente precisa então de motivação. Motivação é o terceiro fator fundamental para a gente desenvolver a nossa criatividade. É a ignição que a gente precisa para colocar nesse processo. Porque a nossa tendência é não gastar energia, né? Nós somos seres orgânicos, a gente precisa de energia para viver. Então a gente também é programado para não gastar muita energia. Quanto mais energia eu conservar, mais eu tendo a sobreviver. Só que para conectar pontos, conectar ideias que não estão tão óbvias, a gente precisa botar energia. E essa energia é a motivação para fazer. Então, em resumo, olha essa imagem agora e guarda ela na tua memória. Para ser criativo, a gente precisa ter muitos dados, muitas bolinhas. Quanto mais bolinhas coloridas a gente tiver, maior é o nosso potencial criativo. E quanto mais linhas, quanto mais conexões a gente tiver entre essas bolinhas, maior é o nosso potencial criativo. E finalmente a gente precisa de motivação para colocar isso em movimento. A gente precisa desse estímulo, dessa energia, dessa ignição para botar fogo nesse processo.